mais uma live de segunda-feira, trazendo assuntos, né? Tanto de depressão como ansiedade. E falar dessas dois sintomas, Marinilda, seja bem-vinda. Falar desses dois sintomas, ansiedade e depressão, é algo muito presente na vida de muita gente aqui, com certeza. E falar desse tema de hoje, né? Percepção da imagem, a imagem corporal da mulher com depressão. Vocês vão ver algo muito interessante nessa temática, tá? A percepção sobre esse tema foi tão boa que eu vou fazer duas partes desse mesmo tema, porque muita gente me deu um feedback positivo sobre esse tema. Então é importante eu estar falando aqui, e vocês vão perceber também alguns aspectos particulares dessa junção, tanto da depressão e como a imagem corporal da mulher, né, em especial aqui. E aí você vai realmente concordar comigo. E aí eu vou pedir para você compartilhar essa live. Compartilhe essa live, curte essa live, para que mais pessoas façam parte, né, desse assunto. Como eu falei, vou fazer duas partes desse tema pelo retorno positivo. E vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Aprendiz, né, dessa vida, com certeza a posição de estar aprendendo o tempo todo. O mundo hoje está muito dinâmico, né, sempre precisando de atualizações, busca de conhecimento, aplicação, não esquecendo dessa parte de aplicar. E esse tema mobiliza muitas pessoas, muitas mulheres. E como uma forma, né, de fazer uma introdução aqui desse tema, o fato é que a nossa sociedade hoje, ela preza muito pela imagem, o que você passa, né, o que você comunica. E se tratando de imagem corporal, existe um padrão que foi estabelecido pela sociedade, e existe um foco específico, né, um padrão aonde todas, vamos pegar o foco aqui das mulheres, todas as mulheres têm que caber nesse padrão. Só que cada uma tem o seu biotipo, tem a sua particularidade. Como é que todas vão caber nesse padrão único? Esse é o grande desafio. E as redes sociais estão aí, abertas para todo mundo. E o que acontece? A comparação acaba acontecendo. A gente está num auge em termos das redes sociais, que antes não existia.
as pessoas não tinham esse nível de comparação, né? Não via a vida do outro tão próxima assim como nas redes sociais é compartilhada. Isso abre um leque de comparação. E a gente vai entender que a parte da comparação vai mexer com a imagem corporal, e vai mexer também com a autoestima. Quando a gente fala de imagem corporal, automaticamente a gente vai falar também de autoestima. Fernanda, seja bem-vinda. Então essa temática é muito interessante. Eu vou falar em um determinado momento aqui da live e as mulheres vão se identificar com a situação que pode acontecer, tá? Então, na sociedade atual, a importância da imagem corporal está diretamente relacionada a transtornos alimentares e a sua distorção. Isso interfere na autoestima e promovendo adoecimento psíquico, na maioria das vezes associado à depressão. Então imagine que existe uma distorção, né, dessa imagem corporal. Vocês vão entender por que as mulheres, de uma sua grande maioria, existe uma distorção corporal, e associado à depressão, essa distorção ela tem o objetivo, né, de ampliar isso. Ela acaba acontecendo uma ampliação disso. Então, assim, quando há obsessão pela magreza, por exemplo, que é algo estimulado pela mídia hoje, pelas relações sociais, pela família, por exemplo, a obesidade é um aspecto da imagem corporal de grande importância para pacientes de depressão. Então, quando uma pessoa está no nível de depressão, ela tem, né, em alguns casos, é preciso tomar um antidepressivo. Esse antidepressivo pode levar a pessoa a engordar um pouco. Só que não é só a questão do antidepressivo. Uma pessoa depressiva, ela está com ausência de motivação para fazer as coisas. Eu já falei aqui algumas vezes que a depressão, ele pega a parte química do corpo. Então é uma ausência ou uma deficiência de produção de serotonina, que é um hormônio responsável pelo bem-estar. Então, esses aspectos vão interferir na autoestima e na manutenção do tratamento farmacológico, que pode causar o ganho de peso, tá? O objetivo dessa live aqui é trazer também pesquisas, trazer dados aqui, para que a verificação dessa percepção da imagem corporal de mulheres com depressão, né, por exemplo, que fazem uso de antidepressivo, que apresenta alteração e distorção, né, o quanto isso, né, o objetivo aqui é o quanto isso, para algumas mulheres, tem essa imagem corporal satisfatória, e outras mulheres não estão satisfeitas, né? Insatisfação negativa em relação à sua imagem corporal. Então, é bem interessante a gente trazer alguns dados, né, em relação a isso, para que vocês entendam que às vezes existe o não praticar exercício físico. Às vezes esse praticar exercício físico e até fazer dieta tem a ver com essa questão de emagrecer. Não para ter saúde, mas é mais como pela insatisfação do corpo. Então, você, né, mulher que está assistindo essa live,
talvez em alguns momentos, ou em grande maioria, talvez você estivesse e está insatisfeita com a sua imagem corporal. Imagem corporal, o que é isso? Na hora que você se olha no espelho, será que você está satisfeita com o que você olha, com o que você vê? Então, existe métodos de controle de peso, que é a intervenção cirúrgica, né, em alguns casos. Existem outros procedimentos. Existe uma construção da imagem corporal que é influenciada pela família também, seguida pela mídia e também das amigas. Essa parte das amigas, existe um grande peso para as mulheres. Por quê? Quer queira ou quer não, você é mulher, você vai dizer melhor do que eu. Na roda de amigas, a questão daquela pontinha de inveja da outra mulher, ou da amiga, enfim, isso acaba acontecendo. Então, falando nessa questão corporal, é algo que pode incomodar muitas mulheres. Por exemplo, a família foi a mais significativa dentro de algumas pesquisas aqui para o grupo com depressão, assim como a mídia e as amigas, né, foram também um grupo de comparação. Então, olha, a família, a mídia e as amigas. Preste atenção nesses 3 pontos de influência: família, mídia e as amigas. São pontos que as mulheres vão dar peso, e você que é mulher, preste muita atenção a esses 3 elementos: família, mídia, redes sociais e amigas. Então, a partir disso, é interessante a gente pensar da partir de agora para frente. Eu vou trazer uma pesquisa que foi feita, que acima de 70% das mulheres, elas estão insatisfeitas negativamente com a imagem corporal que elas têm. Aqueles 20 chegando a 30% ali, as mulheres que estão no peso ideal, tá? No peso ideal do seu corpo, elas estão insatisfeita positiva. Só que ainda existe insatisfeitas negativa, mesmo quando a mulher está no seu próprio peso. Nessa pesquisa específica, o que eu aprendo com essa pesquisa? As mulheres estão, de forma geral, a sua grande maioria, insatisfeita com o seu corpo. Ou seja, existe uma leve distorção de percepção da imagem corporal. Qual o ponto que eu quero chegar aqui nessa live? Essa pequena distorção de imagem corporal que a mulher hoje, né, pela cobrança histórica que eu vou falar aqui, pela mídia atual, pelo padrão que existe, eu faço essa comparação até com a parte de capacidade, tá? Eu vou falar aqui, né, vou fazer o link das duas coisas. Por exemplo, nós, seres humanos, temos a questão de uma distorção até de capacidade, e eu vou mostrar isso, tá? Na prática. Por exemplo,
eu estou ok na parte de exames cardíaco, eu posso correr normal, tá? Eu posso falar para você, eu vou correr 5 quilômetros, porque eu acho que eu tenho a percepção que eu consigo fazer ou correr 5 quilômetros. E aí, só que eu sei o real que eu sou capaz de fazer de correr é 7 quilômetros. Eu tenho a percepção que eu sou capaz de correr 5, mas o real que eu sou capaz realmente é de 7 quilômetros. O que eu chego à conclusão, né, trazendo de outra visão dessa capacidade e trazendo para essa relação de percepção de imagem corporal. Tudo que a gente faz, planeja e tal, a gente coloca, que a gente sente que é capaz, a gente está sempre com abaixo do que realmente a gente é capaz. Então, nesse exemplo que eu falei da corrida, de 5 para 7 tem 2 km de déficit aí, de lacuna aí. Então, a mesma coisa nessa questão da imagem corporal. Eu posso até estar no peso estou no peso que é dito dentro de uma normalidade. Só que eu acho que eu ainda não estou. Eu preciso talvez emagrecer. Então existe essa lacuna, como o exemplo da corrida. Então a gente vai ter sempre a percepção um pouco a menos do que a gente realmente está, real ou pode. E a gente perceber disso, que a gente dá esse desconto, né? Tá sempre abaixo do que eu posso, que eu sou capaz, eu estou abaixo do que realmente eu sou em termos de imagem corporal, é saber que eu posso, nesse exemplo, uns 20% a mais, perceber na minha percepção que 20% eu posso botar a mais, que eu vou estar dentro da realidade do que eu vejo de mim mesmo. Eu não sei se você está conseguindo, né, acompanhar esse raciocínio que eu estou trazendo para vocês, que é interessante, tá? Então, se eu tenho uma tendência negativa de olhar as coisas, eu vou puxar a régua para cima, porque eu sei que eu puxo a régua para baixo, vamos dizer assim. E eu perceber isso me alivia em termos de exigência, seja comigo ou seja para com o outro. Então, a partir disso, entra a questão da depressão. Então, pegando aqui, né, fazendo a junção de tudo, a mulher, ela está, segundo a pesquisa, acima de 70% das mulheres estão insatisfeitas negativamente com a imagem corporal. Elas têm um corpo legal, mas por algum motivo ela tem, né, por essa distorção, ela vê abaixo, né, do que realmente é. Aí, imagine a depressão. A depressão é potencializar um fato que ocorreu no passado. Uma pessoa com depressão, ela potencializa, ela amplia aquilo. Aquilo ganha um poder muito maior do que realmente é. Então, eu posso dizer que uma pessoa com depressão é uma distorção focada no passado. E uma pessoa ansiosa é uma distorção focada no futuro. Por quê? Acima de 90% das coisas que uma pessoa ansiosa pensa, porque ela está com receio de acontecer as piores coisas, as piores catástrofe que ela possa acontecer com ela. Só que a maioria, acima de 90%, nenhuma daquelas coisas
acontece realmente só na mente dela. Então, vamos pensar nessa distorção. Distorção para o passado é a depressão, que é uma hipersensibilidade sobre o que aconteceu comigo, eu potencializo. E pensando no futuro, eu também uma distorção, porque 90% das coisas que eu penso sobre o futuro são negativas e não vão acontecer. E aí, imagine, né, porque o foco agora são mulheres, uma mulher com essa questão que eu falei da pesquisa acima de 70 insatisfeito com a imagem corporal, juntando a depressão, como é que essa mulher pode estar ou ficaria? Então esse é o ponto interessante aqui, mas eu estou falando isso, você que é mulher, não como um motivo de tristeza, mas você ficar atenta, existe esse gap, né? Esse gap que é uma como é que eu posso dizer? Esse déficit de diferença da imagem corporal ideal, que você idealiza, e o que é real. Existe essa diferença do real e do ideal. E você saber que existe essa diferença, quando você avaliar alguma coisa, você sabe que você está abaixo do que é o normal, entre aspas. Esse ideal pode estar muito acima. E hoje é muito fácil a gente ter esse ideal muito alto e se exigir muito dentro de um padrão. Questão de moda, né? Moda, os desfiles da moda, por exemplo, adolescentes. Essa questão da distorção pode começar na fase da adolescência. Pode-se ter, a partir disso, uma anorexia. Então, que é essa questão, a pessoa pode estar magra, isso acontece com algumas modelos também, ela está magra, mas ela se vê gorda. E às vezes está aparecendo até o osso dela, mas ela está se vendo gorda e ela quer emagrecer. Só que o real, você vendo, eu vendo, tá ali, é pele e osso. Mas na mente, na percepção dela, na distorção da percepção da imagem dela, corporal, ela está se vendo gorda. E o fato, né, aí pode causar uma bulimia. Então isso está muito relacionado, uma coisa puxando a outra. E essa depressão é a falta de estímulo. Então, se uma pessoa, uma mulher, fica depressiva, ela vai deixar de fazer o que ela gosta. Provavelmente vai deixar de fazer exercício físico se ela faz. Provavelmente ela vai engordar. Então vai afetar isso, John. Algo que vai afetar ela. Então assim, a imagem corporal, aí entra a questão da autoestima. Então, a imagem corporal é um aspecto considerado importante pelos indivíduos desde os povos primitivos, nas sociedades antigas, medievais, contemporâneas. Então assim, eu vou voltar um pouco para contextualizar essa questão da imagem corporal, autoestima, depressão, mulher, pesquisa, mídia, né? E esse padrão que as pessoas exigem que você se enquadre. Então, nas sociedades atuais, a sua importância está diretamente relacionada a transtornos alimentares, sua percepção, distorção, interferindo na autoestima e promovendo o adoecimento psíquico. Então, há uma obsessão por magreza, né, estimulada pela mídia, estimulada pelas relações sociais e família. Lembre que nesses três aspectos, família, mídia e amigas, tá? Essa percepção da imagem corporal.
Então, na maioria dos casos, né, associado à depressão e outros adoecimento psíquico. Então, os primeiros estudos sobre a imagem corporal estão relacionados à observação do fenômeno do membro fantasma por neurologistas no século XX. Erwin, em 1893 a 1911, né, um neurologista da época, deixou importantes contribuições sobre a imagem corporal. É o mérito de R. o exame de distorções da experiência corporal em diversas síndromes neurológicas e consolidação do termo esquema corporal como modelo de mutável em reconstrução constante. Então, se elaborou contribuições que englobam aspecto fisiológico, psicanalíticos e sociológico na análise da imagem corporal. Então, segundo eles, as sensações e a experiência visual participam na formação da imagem corporal, que podem sofrer modificações continuamente, considerando emoções e mudanças sociais possibilitadas pela moda, dança e ginástica. Também, junto a isso, define imagem corporal como a figuração do nosso corpo formada na nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós. Também a imagem corporal apresenta uma relação com a identidade do ser humano. É a representação que temos do corpo. Então, através de experiências perceptivas ao longo da nossa história, nossa identidade corporal se desenvolve. Aspecto biológico e referenciais sociais e fazem parte desse processo também. Ana, seja bem-vinda. Então, entenda que, você que está me assistindo, que toda a sua experiência de infância, adolescência, com o seu corpo, com a imagem do se ver, porque aí está diretamente ligado à sua autoestima, a forma como você se olha, se vê, a sua estima em relação a você. Isso vai construindo esses aspectos na sua forma de se ver, nessa percepção. Então, acredita que o conhecimento do corpo depende de 3 noções, tá? Eu vou falar aqui. Um é do esquema corporal, outro da imagem em si e outro do corpo. E a identificação corporal. Então, considerando esses aspectos, são inúmeros, né, os possíveis patologias, como desassociações, alterações perceptivas, não reconhecimento de si, dismorfias, hipocondrias, anorexias e entre outras, né, patologias. Dentro do aspecto antropológico, considerando diferentes momentos históricos, demonstra a preocupação da imagem corporal, seja aspecto físico, dimensões corporais e até o uso de pinturas e acessórios, né? E ao longo desses momentos, né, ao longo da história, existiu uma alternância da valorização entre mulheres magras e de formas arredondadas. Então, se a gente for, né, voltar um pouco, né, estou voltando um pouco para contextualizar a vocês, né, toda essa questão da imagem, né, a imagem da mulher, imagem corporal e dentro dessa história. Então, dentro dessa representação, né, a gente pode pensar no momento histórico, né, esse modelo de obesidade ela era valorizada. Antigamente, uma mulher mais cheia, que aí tem a questão mais obesa, ela era valorizada. Ao longo dos séculos, dependendo da cultura do momento, mulheres magras, rechonchudas, esportivas, andrógenas foram alternando a valorização corporal. Então, através da história, existia um padrão, com o tempo esse outro padrão começou a se estabelecer. Até o século
XIX ali, a mulher desejava era mais corpulenta. E por volta de 1920, as mulheres tratavam de exibir formas masculinizadas. Não tinham vez as formas arredondadas dos seios e quadris. E aí relata que a estruturação dos transtornos alimentares como entidade nosológica psiquiátrica é observada no século XX. Então, possivelmente influenciada pela cultura, pela mídia, né, pelo ideal estimulado pela moda e pelas top models que transmite sucesso, fama e magreza. Então assim, e aí vem a questão da ideia, da questão, em algumas culturas, o bumbum ser valorizado, nos Estados Unidos, aqui, né, no Brasil o bumbum, nos Estados Unidos já são os seios. Então, tudo isso, né, a formação dessa cultura vai formando essa imagem corporal. Então, houve uma pesquisa também em relação a essa imagem corporal, em relação ao câncer. Houve uma pesquisa que se criou uma escala de avaliação corporal para essas mulheres com câncer, considerando um valor atribuído ao corpo no geral, doente ou não, né, um valor atribuído ao corpo doente. Observou a perturbação da imagem corporal, e pode ser severa e às vezes aparentemente fora da proporção da deformação observada. Então essa avaliação refletiu a medida da angústia, né, e não a avaliação irracional como a da dismorfia, e não a distorção do tamanho ou peso típico da anorexia e a bulimia. O que eu quero dizer aqui, né, chegar a esse ponto aqui também, que é interessante. No momento que a mulher ela está com alguma enfermidade, pode ser um câncer, pode ser uma depressão, pode ser uma anorexia, uma bulimia, existe um afetar dessa imagem corporal. E como eu falei anteriormente, essa distorção hoje já existe na mulher, já naturalmente. Não que seja natural, mas hoje é muito comum acontecer. Então, a partir disso, dentro de muitas pesquisas, autoestima, dentro disso aí, né, desse transitar de tantas coisas que podem acontecer, qual é a base de tudo isso? A autoestima. Qual o conceito de autoestima, só para que você entenda, né? Isso interfere, né, está ligado na percepção corporal, na sua insatisfação e interferência nas relações sociais. Então, a questão da autoestima ela sofreu modificações ao longo da história da humanidade. Foi associada a autoconhecimento, né, em alguns aspectos, né, o que o indivíduo pensa a respeito de si, sentimentos que as opiniões deflagram, seus reflexos dos relacionamentos afetivos, sociais, profissionais, né, trata não só do olhar que lançamos sobre nós, mas também implica pelo juízo sobre a vida cotidiana. Então, o olhar sobre a gente e sobre todo essa vida cotidiana que a gente tem. Então a percepção da imagem corporal pode estar profundamente alterada quando os aspectos da autoestima, como a valorização de si, estão perturbadas, tanto dos transtornos alimentares, anorexias, bulimia, quanto do humor, depressão e ansiedade. Então, assim, segundo Augusto Cury, qualquer imposição de um padrão de beleza estereotipado para alicerçar a autoestima e o prazer diante da autoimagem produz um desastre no inconsciente, um grave adoecimento emocional.
Autoestima é um estado de espírito e um oásis que deve ser procurado no território da emoção. Isso é a percepção de Augusto Cury em relação à autoestima. Uma outra versão aqui sobre autoestima é: as pessoas com autoestima positiva costumam fazer boas escolhas e se abatem menos com os eventuais fracassos e julgamentos alheios. As pessoas com baixa autoestima são mais críticas e se desvalorizar. Inseguras, hesitam em tomar decisões, temem a opinião dos outros e quando seus supostos pontos fracos sejam descobertos. Então, é possível, aonde essa autoestima é construída, né? Essa autoestima é construída lá na criança pré-escolar, né? Nessa categoria de si próprio, de si mesmo, várias maneiras, né? Autoavaliação global, de volta de 7, 8 anos ali. O nível de autoestima de cada criança é um produto das avaliações daquilo que gostaria de ser e daquilo que ela pensa ser. Então, quando a discrepância é baixa, a autoestima costuma ser alta. Quando a discrepância, a diferença é alta, a autoestima será muito mais baixa. Então, no início da adolescência, há uma redução leve da autoestima, elevando-se de maneira constante e substancial. Então, entre 19 e 20 anos, o jovem possui a ideia bem mais positiva da sua autoavaliação global, né, que possuía quando tinha 8 a 11 anos. Então, assim, o que eu quero enfatizar aqui para vocês dessa live de hoje? Eu vou fazer a segunda parte, que é bem interessante de trazer alguns aspectos. Eu trouxe um pouco do histórico dessa construção, dessa imagem corporal, da questão da imagem da mulher, que foi mudando ao longo do tempo. Hoje, essa percepção das mulheres, como se vê, mais de 70% estão insatisfeitas com o que vê, e as que estão no percentual de 18% que estão, vamos dizer, dentro de um peso, né, que existe um peso, questão de altura e peso para a mulher, dentro de um ideal normativo, real, ela também está insatisfeita, achando que ela precisa emagrecer também. Então, juntando a depressão, a imagem corporal, a questão da mulher, isso e a percepção é uma junção que hoje pode ser explosiva, vamos dizer assim. Então, a gente ficar atento, e eu vou trazer mais dados aqui, tá? E se você teve alguma dúvida, né, deixa os seus comentários aqui abaixo desse vídeo, dessa live. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva no canal, se inscreva, compartilhe, curta, e a partir desse conhecimento, dessa reflexão, é você perceber que você pode, se você olha no espelho e não tá satisfeita, com certeza com o seu corpo, com certeza você está um pouco abaixo do que realmente você é, o que você está vendo. E tenha a percepção disso, tá? Tenha a clareza disso. Isso pode fazer diferença na hora de você olhar. Você vai sempre puxar para cima, tá? Quero falar que toda segunda-feira eu estou aqui trazendo assuntos de ansiedade e depressão, baseado nas experiências clínicas que eu tenho tido no meu dia a dia. Dia de quarta-feira eu trago filmes para aprendizado. Essa quarta-feira tem filmes. Na quinta-feira também assuntos da psicologia, coach, inteligência emocional,
Rosa, seja bem-vinda. Então, trazendo o assunto da psicologia na quinta-feira, então esteja presente também e se inscreva no canal, né, o Whindersson Moraes Coach, acompanhe, e para mim é uma satisfação sempre tê-los aqui. Parabéns a todos, né, que essa live de hoje tenha feito sentido para você e que a gente possa cada vez mais estar no propósito de crescer e contribuir. Essa é a minha missão, criando esse canal aqui, para que através do conhecimento que eu obtenho, eu possa passar e você seja também um vetor de mudança aonde você está. Esse é o propósito da gente, que eu possa inspirar você de alguma forma, tá? Então, gratidão, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.